Meus irmãos, boa noite, graça e paz de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Lucas 10. Quando você abre, eu quero agradecer a Deus mais uma vez de nós estarmos reunidos aqui no nome dEle, como Igreja de Jesus, e por você estar aqui, e pela honra de eu poder ministrar a palavra de Deus aqui com os irmãos. Nós vamos ler do texto, do versículo 25 em diante. Ok? Podemos ler? Então vamos ler. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? E ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele caminho e, vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativos nos seus ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faça o mesmo. Até aí, ok? Meus irmãos, de imediato nós vemos aqui o intérprete da lei. O intérprete da lei era alguém que conhecia profundamente a lei, era um especialista na lei de Deus, e ele, nessa ocasião, ele quer colocar Jesus à prova, diz o texto. O seu real desejo era testar Jesus, era provar Jesus, dizendo que Jesus era uma farsa, uma mentira ameaçadora para a religião da época, que oprimia as pessoas e mais afastava as pessoas de Deus. Então, chega a Jesus com esse real interesse: vou pôr Jesus à prova. Como que Deus vê essas pessoas que eram intérpretes da lei no tempo de Jesus? Deus as via como alguém que sabia toda a lei, que cobrava as pessoas de praticar a lei, mas elas em si mesmas não praticavam a lei. E como Jesus as chamava, essas pessoas? De hipócritas. De onde vem a palavra ator? É alguém que ensinava algo que não era real na vida dele. Ele estava percebendo com toda a religião da época que Jesus era uma ameaça. E Jesus literalmente era uma ameaça, porque ninguém crucifica pessoas normais, crucifica-se pessoas que são ameaças. E Jesus era a real ameaça para aquele tempo da religião. Não somente porque Jesus conhecia aquela lei, mas porque Jesus cumpriu obedecendo toda a lei de Deus. Aquele homem aproxima-se de Jesus e ele faz uma pergunta a Jesus: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Vocês vão perceber uma característica em Jesus: quando alguém se aproxima dele com um desejo
contrário, ou seja, um desejo maldoso, do tipo, por ele aprova, ao invés dele responder à pessoa, ele faz outra pergunta como resposta. E Jesus faz isso na ocasião, diz assim: o que diz a lei? Como que você interpreta? Ele diz: ame ao Senhor acima de tudo, e ame o seu próximo como você mesmo. Aí Jesus disse: se é isso que você queria saber, você respondeu certamente, faça isso e você viverá. No entanto, esse homem já foi preparado com uma pergunta teste, e essa pergunta teste que eu quero que nós venhamos fazer uma reflexão essa noite. Ele vai dizer: mas quem é o meu próximo? Ele faz essa pergunta a Jesus. E essa pergunta era o desejo de tentar falar para as pessoas: olha, ele não sabe quem é o próximo dele, e por isso vocês seguem alguém que é uma mentira, alguém que é uma farsa. Ou se Jesus respondesse algo totalmente contrário à palavra de Deus, eles diziam: blasfêmia, alguém que merece a cruz imediatamente. Ali estava a pergunta teste: quem era o meu próximo? E é por causa dessa pergunta teste que Jesus vai contar a parábola do bom samaritano que nós acabamos de ler. Meus irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, diante de todas as crises, problemas e perseguições que assolam a nossa fé, existe também uma pergunta teste que é feita todos os dias para nós cristãos: quem é o nosso próximo? Quem é o seu próximo? E essa pergunta, ela vai provar a essência da nossa fé, se ela é verdadeira ou não, a nossa missão no mundo. E o desafio para nós cristãos é: qual será a nossa resposta? A parábola conta que descia um homem por um caminho de Jerusalém para Jericó, e ele caiu na mão de salteadores. E diz que por aquele caminho, primeiramente, passa dois personagens que são o levita e o sacerdote, primeiro o sacerdote e o levita. Esses dois homens, eles representavam a religião da época. Eram os melhores exemplos sobre a religião, as maiores autoridades. No entanto, a história diz que eles passaram por aquele homem a largo, com toda indiferença. Parêntese: gente indiferente nunca faz a diferença na vida do outro. E eles passaram a largo e nada fizeram. O que eu acho mais intrigante nessa parábola de Jesus é que Jesus não explica por que eles não pararam. E por que esses homens não pararam? E por que Jesus não explicou por que eles pararam? Porque dentre todas as pessoas, esses homens deviam parar, porque eles representavam a Deus. E Jesus passa a história limpa, assim como eles nem tivessem sido notados na história. Sabe por que Jesus não fala nada porque eles não pararam? Nós devíamos pensar seriamente sobre isso. Porque não importa a resposta que eles dessem, os argumentos que eles dessem, os motivos que eles dessem, nada seria suficiente. O papel deles era cuidar daquele homem. O que nós poderíamos dizer se nós perguntarmos: Jesus, por que aqueles homens não pararam? Jesus falou: não importa, se eles der algum argumento, não será convincente, eles deveriam ter parado. Então mostra que para Jesus aqueles homens foram desconsiderados. A pergunta teste era: quem era o meu próximo? Aquele intérprete que fez a pergunta estava seguido de muitas pessoas, e havia os discípulos e os seguidores de Jesus. Então todos esperavam uma resposta: quem era o próximo nosso? Quem é o nosso próximo? Essa resposta, ela concentra totalmente no outro, já percebeu? Quando eu digo quem é o meu próximo, eu estou dizendo: é o outro, é alguém. Eu lanço toda a responsabilidade sobre a outra pessoa e não para mim mesmo. Eu estou transferindo para alguém. Às vezes nós dizemos assim: o nosso próximo, ele precisa ser assim. Por exemplo, nós fazemos uma lista: quem deve ser o nosso próximo? Ah, ele deve ser mal, mas não tão mal. Tá, eu posso ajudar alguém, mas eu tenho um limite. Ou seja, se alguém pedir uma ajuda para mim, até R$10 eu ajudo, acima disso não. O meu próximo precisa de alguém que, para eu ajudar, ele precisa ir à igreja, depois eu ajudo. Então nós vamos colocando normas, nós vamos colocando regras. Mas será que era isso que Jesus falava para nós em sua parábola? Às vezes nós colocamos condições. Por exemplo, se ele fizer, quando acontecer isso, como eu posso. No entanto, nós vamos ver algo no Evangelho que é totalmente diferente, oposto, absolutamente oposto ao conceito do mundo. Porque Jesus muda a pergunta radicalmente. Ele tira a pergunta do outro e coloca em você mesmo, em si mesmo. Por quê? Porque a pergunta que aquele homem, intérprete da lei, fez foi: quem é o meu próximo?
Jesus vai responder, mas parece que no meio da resposta ele muda o tom. Porque qual é o nome da parábola que nós estamos lendo? A parábola do bom samaritano. Não é sobre então, a parábola não é então sobre o homem que está caído, mas é sobre aquele que está em pé. Então Jesus tirou o foco do homem caído e colocou naquele que estava em pé. É exatamente isso que o Evangelho faz. No Evangelho existe um verdadeiro teste de Deus, uma pergunta. Porque Jesus não foca no homem caído, mas ele foca nas respostas que os 3 homens que estavam em pé, o sacerdote, o levita e o samaritano, vão dar. E ele encerra a parábola no final dizendo: qual dos 3 pareceu ser o próximo daquele homem caído? O intérprete da lei achava que a pergunta teste que decidiria a conversa era dele, quem era o meu próximo. Só que Jesus muda a pergunta. Fala, mas o que é mais importante é quem você é para o seu próximo. Meus irmãos, no Evangelho de Jesus, ele é totalmente pessoal. A mudança começa em você. Jesus nunca coloca os olhares no outro, ele coloca em você mesmo. Tudo é a transformação, a resolução, a resposta de Deus começa em nós. Que tipo de próximo eu sou? Não importa quem a outra pessoa é, se ela vai corresponder ao meu amor, se ela vai aceitar ou não. O crivo de Deus nunca será o outro, sempre será você. Então, para Jesus, o mais importante é o que você é, do que o que o outro está sendo. Ele mudou a resposta. E quem você é para o seu próximo? A pergunta não é se ele merece, ou se você sentiu em ajudar ou não. Porque diante dessa parábola do bom samaritano, uma das grandes mentiras que a gente diz ao nosso coração e talvez às pessoas é o seguinte: eu não senti de ajudar aquela pessoa. E quem falou que você precisa sentir alguma coisa? A Bíblia já disse aqui uma ordem. A ordem é a palavra de Deus e você deve a seguir. Lembram da tentação do nosso Senhor Jesus em Mateus 4, Lucas 4? O tentador aparece com 3 propostas: transforme as pedras em pães, salte aqui do pináculo, os anjos estarão para te sustentar, se prostre diante de mim, darei todos esses reinos a você. Nós temos a voz de Satanás, nós temos a voz de Jesus, mas me diga onde está a voz de Deus naquela tentação? Porque era um teste para Jesus. E quando nós estamos sendo testados, o que nós mais desejamos é ouvir a voz de Deus. A resposta é: a voz de Deus estava na palavra de Deus, porque Jesus responde as 3 vezes usando a própria palavra de Deus. Então, quando eu e você estamos em um teste, a voz de Deus para nós é a palavra dele. E a palavra dele nessa pergunta teste sobre o bom samaritano é se você sentiu, se você é que você deve fazer, quem você é para o seu próximo. Nas parábolas aparecem os 3 exemplos: o sacerdote, levita e o samaritano. O sacerdote, de uma maneira bem simples, ele era o homem que mediava Deus aos homens, ou os homens a Deus. Ele mediava homens que eram incapazes de chegar na presença de Deus, a entregar algo a Deus. Então ele era um mediador entre os homens e Deus. E agora ele passa diante de um homem totalmente necessitado, que precisava de alguém que mediasse, conduzisse ele a Deus. Era por isso que os samaritanos eram detestados pelos judeus, porque os judeus diziam que eles eram uma raça suja. Então eles se tornaram inimigos entre eles, e eles não se batiam, eles eram rivais. Lembra quando Jesus encontra a mulher samaritana em João 4? A pergunta que ela faz para Jesus é: mas como você sendo judeu e eu sendo samaritano, você me faz uma pergunta dessa? Porque eles se detestavam, não havia nenhum relacionamento de amor e pacífico. Era de ódio, de morte. Então o que se esperava daquele samaritano, ao ver aquele homem que era judeu caído, era que ele passasse por cima daquele homem e não fizesse o que ele fez, de modo algum. Só que essa parábola, ela é uma espada cortante, sabe por quê? Porque ela mostra um homem que tinha todos os motivos para não fazer o que ele fez, mas ele decidiu simplesmente fazer. Em muitos momentos na nossa vida, você também vai ter a escolha de fazer ou não.
de se continuar ou não, de ajudar ou não, de amar ou não, de perdoar ou não. Só que, diante da sua decisão de sim ou não, às vezes nós pensamos que isso pode afetar o outro, mas a Bíblia diz que afeta muito mais a nós do que o outro, porque a Bíblia fala assim: quem você é para o seu próximo. O intérprete da lei, quando Jesus vai dizer assim para ele: qual dos três parece ser o próximo para o homem caído? O intérprete ele falou: aquele que usou de misericórdia. Jesus falou assim: então vai e faz o mesmo. Nós não sabemos se aquele intérprete da lei foi e obedeceu à voz de Jesus, mas não importa. Diante da voz de Deus sempre tem duas coisas a serem tomadas: ou você diz sim para Jesus, ou você diz não. E agora eu quero fazer uma pergunta totalmente pessoal para você. Qual é a sua resposta diante da voz de Jesus? O que Jesus espera de você, que está escrito na parábola do bom samaritano, é que você vá e faça o mesmo. Você foi chamado para fazer a diferença como o samaritano da história. Os dois passaram indiferente e eles não fizeram diferença alguma, porque gente indiferente não vai fazer diferença nenhuma na vida de alguém. Quem decide fazer diferença, ele decide ser resposta na vida do outro. E olhe para a resposta que aquele samaritano deu. Primeiro, se você está com a sua Bíblia aí, o versículo 24 diz assim, 34, capítulo 10 de Lucas, versículo 34. Aproximando-se o samaritano, fez curativos no ferimento daquele homem, aplicando-lhe óleo e vinho. O samaritano amou aquele homem, e o texto diz que ele se aproximou. Olha o contraste. Ao passo que o sacerdote e o levita passaram longe, distante, o samaritano se aproxima, ele ama aquele homem, porque o amor que transforma a vida de alguém ou do seu próximo é um amor próximo. Você nunca terá o direito de falar na vida de alguém se você for alguém distante. Às vezes nós olhamos as pessoas à distância, nós vemos as pessoas caídas, fragilizadas, perdidas, e nós queremos tecer opiniões, dar justificativas, mas você nunca ganhará o direito que o outro dará a você de falar algo na vida dela se você não se aproximar da vida do outro, amando. Então o amor que transforma o nosso próximo é um amor próximo. Segundo, ele vai conduzir aquele homem. Olha o próprio texto, o capítulo 10, versículo 34. Depois, colocou aquele homem sobre o seu animal e levou para uma hospedaria e tratou. Meus irmãos, as pessoas que estão caídas por causa do pecado, cegas. Lembra quando Paulo ali em Atos 9 caiu? A luz de Jesus brilhou. Foi necessário que Deus enviasse um certo Ananias, discípulo ali de Damasco. Eu aprendo algo e ministro ao seu coração. Nós vivemos em Buritama, certo? Ali Saulo vem de Jerusalém para Damasco para levar muitos homens de Deus para a prisão, açoitá-los, dar cartas para que eles sejam mortos. E diz que o Senhor tem um encontro com ele em Damasco. Deus poderia falar assim: o maior perseguidor da igreja que Saulo vai ser alcançado por mim, então vou trazer o meu melhor pastor lá de Jerusalém, ou Barnabé, ou Pedro, para falar com ele. Mas ele caiu em Damasco. Sabe o que Deus faz? Quem era o discípulo de Deus ali em Damasco? Ananias. Isso mostra que a solução de Deus para a nossa cidade é caseira, somos nós. A resposta de Deus para a cidade de Buritama, ela depende de nós, os cristãos, os pequenos Cristo, aquilo que nós daremos a essas pessoas que precisam ser conduzidas. E diz que Ananias foi lá, orou, recuperou a visão e ele foi cheio do Espírito Santo e ele foi conduzido. Pessoas caídas precisam ser conduzidas, e às vezes elas sozinhas não conseguem. Lembra ali no texto de Marcos 2, que Jesus está numa casa lotada de pessoas, ele está falando a palavra de Deus, e de repente chega 4 homens carregando um paralítico numa maca. Ele chega, vê a casa toda lotada e diz que ele sobe no telhado com o homem na maca e desce, abre, destelha aonde Jesus está e desce o homem num sincronismo naquela maca. A Bíblia diz que quando Jesus vê, sabe qual é a resposta de Jesus? No versículo 5, vendo-lhes a fé. Não, é no plural, não é a fé do paralítico. Foi a fé dos amigos do paralítico que conduziu ele. E é exatamente o que o samaritano vai fazer. Vai conduzir alguém que é incapaz, até onde há remédio, a solução, e até onde há salvação. E ele vai investir também na vida
daquele homem é o que nós precisamos fazer, investir na vida de pessoas. No versículo 35 diz assim: no dia seguinte separou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Investir é literalmente a gente colocar o nosso recurso à disposição do reino de Deus, para que pessoas sejam transformadas, sejam amadas, sejam acolhidas. Olhem para esse samaritano. O samaritano parou a sua vida, porque ele diz que ele estava seguindo ao caminho, mas ele parou. Ele se aproximou do homem, ele amou aquele homem, porque diz que ele usou de misericórdia. Ele investiu na vida daquele homem, emprestando a sua montaria, levando ele até a hospedagem, pagando por aquilo que lhe custou. Para vocês jovens que estão aqui, para todos que nos acompanham, mas principalmente para vocês, talvez você pense que o seu culto a Deus é quando você vem à igreja, levanta a sua mão, canta canções, ora, dá o seu dízimo e etc. Mas eu quero dizer para você que quando você conduz uma pessoa a Cristo, quando você é o mediador entre alguém caído e você a cuida, se aproxima, discipula, lá nos bastidores da vida, onde um artesão tece as suas coisas, isso é um culto a Deus. Aqui nós viemos para cultuar como comunidade, como irmãos, ao nosso Deus. Então, ou seja, eu estou com você cultuando. Só que quando eu sair daqui, eu vou trilhar um caminho que eu posso encontrar muitas pessoas caídas, e talvez eu passar a largo e dizer: não, Deus só está me esperando amanhã, como é o domingo, dia do Senhor, às 19h30 na minha igreja. Engano. O nosso culto apertou um play o dia que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e Ele nunca mais vai parar. Então você pode cultuar a Deus quando você encontrar alguém e você conduzir essa pessoa a Cristo. Nessa parábola aparece então o intérprete da lei, que faz a pergunta a Jesus. Mas toda a resposta dessa parábola, todas as respostas que concentram nessa parábola, ela está apontando para o próprio Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é a resposta da parábola. Jesus é o verdadeiro samaritano dessa parábola. Notem bem. E agora abra o seu coração para o Espírito ministrar o Evangelho de Jesus. Há um homem caído descendo o seu caminho. A Bíblia diz que para Jesus alcançar nós que estávamos caídos, o caído dessa história era eu e você. Ele precisou também descer do céu para essa terra e se colocar no nosso caminho como um igual. E ele passou e me viu caído e me alcançou. A Bíblia vai dizer também, nessa história, que que a forma dele levantar o homem foi parar, se aproximar, amar, pegar o óleo e o vinho e aplicar sobre aquele homem. É exatamente isso que o nosso Senhor Jesus fez. Porque diz que quando ele nos encontrou, esses 2 elementos, vinho e óleo, eles têm um simbolismo apontando para 2 consoladores que a Bíblia diz. Lá em João capítulo 14, no versículo de número 16, Jesus falou assim: olha, se eu não for, o outro consolador não virá, o Espírito Santo. Por que o outro? Porque Jesus já era um. E ele, como um consolador, o que ele fez sobre nós? Ele aplicou o vinho, que é o seu sangue. Como nós ceiamos, nós tomamos o vinho, que simboliza o sangue de Jesus, que nos redime de todo pecado. Então Jesus aplicou o seu sangue sobre nós. E ele diz que vai aplicar o óleo, que simboliza o outro consolador, que é o Espírito Santo em nossas vidas. E diz que ele vai levar a gente até a hospedagem. E vai dizer ao hospedeiro: cuide dele até que eu volte. A pergunta é: quem que é esse hospedeiro? A resposta é: o Espírito Santo. É Ele que está, o óleo, a unção, a vida dele sobre nós, na sua vida, tratando, transformando. E Jesus prometeu que Ele voltaria. Aí eu fico pensando ao ler essa parábola: por que Ele voltaria? Será que era só para pagar a dívida dele? Entre aspas, que custou esse homem? Não. Ele voltaria para buscar o homem que estava caído. E como que Jesus deseja encontrar a mim e você? Inteiros, transformados, santificados por aquilo que Ele fez em nós. A parábola
conta a história de um homem caído, de homens que o agrediu, de outros homens que foram indiferentes. Essa é a história do nosso mundo. Há homens caídos, há homens maus, e o mundo talvez vai de mal a pior. A pergunta que surge é: como podemos transformar esse mundo mau? A resposta, o próprio Senhor Jesus diz: sou eu. Notem, Jesus não tem as respostas para todas as perguntas. O homem fez perguntas a Jesus. Então Jesus não ficou falando respostas. Jesus só mostrou Ele mesmo como a resposta. O que eu quero dizer para você é o seguinte: por que Jesus é a resposta? Porque se eu perguntasse para Jesus: Jesus, aquele homem caído ali, o que eu devo fazer? Jesus poderia dizer assim: ó, faz isso, faz essa receita, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Ele apontasse para coisas que não seja Ele. Mas eu vou assim: me leve até Ele, me apresente a Ele, que eu mudo a história. Então o que eu quero dizer para você é que Jesus é a resposta. Se alguém fizer uma pergunta para você: porque o mundo vai de mal a pior, como pode ser transformado, como alguém pode ser curado, como pode levantar alguém caído, como pode transformar aqueles homens maus que abusaram daquele homem, como pode transformar um levita que está distante do coração de Deus, um sacerdote? A resposta é Jesus. Jesus é a resposta. Ele é a resposta para você, para a sua vida, para a sua casa. Ele é a resposta para o seu futuro, para você construir sobre a pedra fundamental que é Jesus. Ele é a resposta para todas as suas inquietações. Ele é a solução. Ele preenche a tua alma. É Ele que sacia a tua sede. É Ele que te levanta e te coloca em pé e te faz uma nova pessoa. Eu quero orar com você. Pode ficar sentado. Vamos orar todos nós? Senhor Deus, obrigado pela provisão, desde Gênesis, quando o Senhor prometeu que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente e nos vestiria de justiça através das peles do Cordeiro de Deus. Obrigado porque nós somos transformados pelo sangue de Cristo, e hoje nós somos cheios da vida do Espírito, como um cálice transborda de óleo. E essa nova vida que nós temos, ela traz resposta ao mundo. Ela aponta para Jesus. Ela aponta para o Cristo, para o amado e o desejado. A oração que o Senhor nos ensinou é dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos aguardando o Senhor, mas enquanto isso, há tantas pessoas para a gente servir, amar, investir, cuidar, conduzi-las. Ali está um culto ao Senhor. O sacerdote perdeu a oportunidade de adorar o Senhor, o levita de cantar uma canção. Mas eu oro para que o Senhor levante na nossa geração. Eu oro sobre a nossa cidade de Buritama, que o Senhor levante jovens tão parecidos com Jesus, que vai gastar a vida deles por amor ao Cristo, por amor ao mundo, para levantar os caídos, para anunciar esperança e para transformar homens maus em homens novos. Abençoa-nos, ó Deus, abençoe essa live, abençoe as canções que serão cantadas ainda. Mas fale ao coração do teu povo que a hora nossa é agora. A hora da gente se levantar, a gente se tornar o bom samaritano, a imagem de Cristo, e pregar ao mundo através do nosso serviço, do nosso amor, uma mensagem talvez com a essência do nosso coração. E quando o mundo olhar para nós e vermos que nós servimos e amamos as pessoas, independente se, quando, como, mas porque Deus nos amou, nós devemos amar. Elas se juntarão a nós, elas serão transformadas, e é esse amor que transforma o mundo. Assim eu oro ao Senhor, te dando graças. No nome de Jesus, amém.